Na segunda metade do século XIX, um dos autores mais visionários de todos os tempos vivia na cidade de Amiens, perto de Paris, na França. Hoje, Júlio Verne é mundialmente aclamado como o pai da ficção científica. Alguns chegam a acreditar que ele não só previu o futuro, mas que o inventou. Suas histórias épicas são misturas estimulantes de aventura e ficção científica, principalmente Viagem ao Centro da Terra. Os heróis de Júlio Verne que exploraram o mundo subterrâneo foram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. Os escritos de Júlio Verne eram tão incríveis há 150 anos quanto a ficção científica é agora. E muito do que ele escreveu tornou-se realidade, tornou-se fato científico. Em seu livro, Da Terra à Lua, ele previu uma viagem pelo espaço com excepcional precisão. A plataforma de lançamento de seu foguete ficava a apenas 150 quilômetros do que hoje é o Cabo Canaveral. E sua espaçonave mergulhou no Pacífico a menos de 5 quilômetros do local onde a Apollo 9 caiu, só que um século antes. Estamos conquistando o espaço desde a época de Júlio Verne, mas para chegar ao centro da Terra ainda temos um longo caminho a percorrer. Quase toda criança já imaginou cavar um buraco no chão e sair do outro lado do mundo. Se pudéssemos fazer isso, onde sairíamos? Se a pessoa estivesse na Espanha, iria diretamente à Nova Zelândia. Da Argentina, sairia na China. E de Miami, chegaria a Perth, na Austrália. Se esses túneis fossem reais, poderíamos entrar num deles e deixar que a gravidade cumprisse seu papel. A gravidade faria com que acelerássemos até o centro. E depois começaríamos a desacelerar até sair do outro lado, percorrendo uma distância de quase 13 mil quilômetros. O que encontraríamos se pudéssemos escavar um buraco assim? No centro da Terra há uma bola de ferro maciço conhecida como núcleo. A parte externa, feita de ferro derretido, se mexe à sua volta. Depois vem o manto, uma camada de rocha quente de 2.900 quilômetros de espessura que se move lentamente. Já a crosta onde vivemos é fina e é dividida em pedaços chamados placas. As placas da crosta estão sempre em movimento, levadas pelo inimaginável calor que emana do núcleo terrestre. Quando elas colidem, o impacto faz curvar as terras planas, formando desfiladeiros, abismos e montanhas. O Himalaia tem quase 9.000 metros de altura e cresce pouco mais de 1 centímetro por ano, enquanto a Índia comprime o resto da Ásia. Descer um desfiladeiro que sofreu erosão é como fazer uma viagem de volta no tempo, porque mostra como a crosta da Terra mudou e continua mudando. Diferentes camadas de rocha construíram a superfície terrestre durante milhões de anos e são implacavelmente corroídas pelo vento e pela água. Sabemos que a distância da superfície até o centro da Terra é de 6.370 quilômetros. Vamos tentar referenciar esta distância.
Esse avião está voando a 3.600 metros. Os paraquedistas saltarão 2.100 metros em queda livre antes de abrir os paraquedas. Eles cairão a mais de 160 km por hora e nessa velocidade chegariam à superfície em pouco mais de 1 minuto. Se continuassem nessa mesma razão até o centro da Terra, levariam mais de 39 horas. A distância é a mesma, por exemplo, de São Paulo a Miami. Júlio Verne já havia lido muito sobre as rochas e fósseis de homens primitivos que os exploradores estavam descobrindo nos Pirineus franceses. Foi daí que veio a inspiração para escrever A Viagem. Mas como não era de meias medidas, ele se perguntava o que aconteceria se os exploradores fossem muito mais fundo. Júlio Verne adorava invenções tecnológicas e equipou seus heróis com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos, pois sabia que chamas vivas embaixo da terra representavam um grande risco. Ele então solucionou de maneira original esse problema numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e apenas os cientistas conheciam a eletricidade. Os geólogos da época acreditavam que os vulcões que entravam em erupção deixavam cavernas gigantescas e túneis embaixo da Terra. Júlio Verne baseou-se nisso para fazer sua rota ao centro do planeta. Ele era fascinado pela geologia e seus exploradores passaram por locais repletos de minerais e metais preciosos e penetraram em catedrais de estalactites e estalagmites, formadas no calcário por 1 bilhão de gotas d'água. Ainda hoje, muitos se dedicam à exploração de cavernas e acredita-se que para cada caverna conhecida, há 9 que ainda não foram descobertas. Estas são as novas fronteiras para a exploração do nosso planeta. Hoje sabemos que elas não podem nos levar ao centro da Terra. As cavernas mais profundas chegam apenas a 1.500 metros. Mas a necessidade, ou ganância, segundo muitos, nos levou ainda mais longe. Há séculos estamos perfurando a crosta terrestre em busca de tesouros minerais. A mineração começou com buracos simples no chão, mas quando os depósitos da superfície se esgotaram, tivemos que ir mais fundo e foram então escavadas as minas, com seus poços e galerias. Valia a pena, pois a recompensa era muito grande. Estes homens estão indo em direção ao centro da Terra. Eles procuram ouro, um metal valioso o suficiente para justificar uma escavação de 5 quilômetros dentro da Terra. A mina é tão profunda que, se fosse contínuo, o cabo se quebraria por causa do próprio peso. É por isso que os mineiros têm que mudar de elevador no meio do caminho.